Olá, sejam muitíssimos bem-vindos ao podcast da Meinvest. Aqui a gente vai falar sobre educação financeira, investimento e empreendedorismo. Bom, e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, é o pastor Oséias Correia. Tudo bem, Oséias? Seja bem-vindos aí ao podcast da Meinvest. Que bom. Eu agradeço o convite aí e que seja aí uma conversa bem abençoada e que possa também acrescentar muito na vida das pessoas que estão aí procurando conhecimento, né? Ah, que bom. É assim, vai acrescentar muito. O Oséias escreveu o livro, tá? Esse livro aqui, muito bom. Já li, indico para vocês, tá bom? É um livro que fala sobre superação, né, Oséias? Sim. Fala sobre empreendedorismo também, Sim. sobre fé. Isso é muito legal, né? Vou ler aqui para vocês. Nem sempre é sua culpa, mas sempre será a sua responsabilidade. Olha, muito bom. Isso dá para usar assim, eu mesmo já usei em muitos assuntos que você pode assim transportar, né? É uma essa regra frase. de vida. Regra de vida, muito boa. Então a gente vai falar um pouco sobre esse livro, tá? Mas primeiro a gente começa sempre perguntando qual é o time de coração do Sou tricolor, sou fluminense. Tricolor? Legal, isso aí. É de família. É de família já? De família, E os filhos? Não tem tudo vascaíno? Fluminense, não entra. A Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ele deve andar. Verdade. E o que você faz assim no seu tempo livre, José? Assim, um hobby que você gosta de fazer? Tempo livre meu, tudo família, né? Família, tenho 3 filhos pequenos, né? Sou casado e as crianças hoje é a nossa maior paixão, né? Mas no meu caso, assim, particular, uma coisa que eu aprendi, eu sempre fiz esporte, assim, como jiu-jitsu, né? Que são coisas individuais. E um esporte que eu aprendi há pouco tempo foi um laser, né? Como se fosse velejar. Eu tô apaixonado, né? Lá na Lagoa de Araruama. Aí meu sogro comprou um laser, um barquinho lá, que legal. de botar na água e tem sido, assim, uma paixão mesmo também. Pô, engraçado que você é o segundo convidado que fala sobre isso. Laser, a gente né? tem também aí o Márcio Serbella, palestrante, ele falou também que tá com esse mesmo hobby. Legal, Muito bacana. legal, muito Então, legal. incentivo, galera, para começar a velejar, né? Começar a conhecer um pouco mais. Eu já surfei um pouco, mas não deu muito certo. Eu surfo, mas eu surfei só muito. Só para se divertir. Gosto muito de esporte aquático. Surfei muito. Eu gosto. Wakeboard. Gosto muito de mar também. Muito bom. Muito bom. Pô, legal, que bom. Então, Zé, eu destaquei aqui do teu livro uma coisa que eu achei interessante, né? Que acontece muito, né, na sociedade e os problemas relatados e soluções é bem bacana do seu livro. Que foi o seguinte, né? Agora eu tenho uma empresa para administrar. Sim. Depois do acontecimento que teve na sua vida, né? Da perda do teu pai. Sim. E, assim, foi colocado nas suas mãos uma empresa para administrar. Sim. E aí, o que você fala aí sobre... A gente sempre vive uma vida contando, sem contar com os imprevistos, né? Então, eu gosto muito também de luta, UFC, e tem uma frase que o pessoal fala lá que eu gosto muito, que é todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. É verdade. Né? E a perda do meu pai foi um primeiro soco, né? A gente saiu de casa, um dia normal, e voltamos sem ele, né? Foi um acidente. É um soco bem... Exatamente. Então a vida, ela mudou, assim, 180 graus. E eu tinha 17 anos, imagina, eu acostumado a fazer esporte, nunca paguei conta nenhuma, e da noite pro dia, agora a gente tem que administrar uma empresa. Meu pai é empresário, tinha lojas, tinha uma indústria, tinha confecção de roupa, e foi assim, você cair de paraquedas num mundo que você nunca viveu, nunca experimentou. Foi bem desafiador. Imagino. Realmente é bem assim, você do nada administrar. E foi quantos anos mesmo que você... Eu tinha 17 anos. Realmente é um susto. É um mercado que é difícil para pessoas experientes, né? Então, o mercado costuma comparar com a natureza. Ele não perdoa. Você vê um leão, ele vai, pega um filhote, você fala, pô, mas é um filhote. Mas é a natureza. A natureza não respeita essa ética. Verdade. Então, o mercado é a natureza, não tem respeito, né? O maior vai engolir o menor, é a regra do jogo.
Ah, verdade. E assim, como que você passou por essa situação? O que que te ajudou mais nesse momento mais difícil? Olha, o primeiro lugar foi a fé, Uhum, né? Eu acredito que uma pessoa sem fé, a gente fala de velejar, né? É um uhum, barco sem vento. Então, a fé para mim é um vento que bota o barco em movimento. Você só tem que entender para onde o vento está indo, jogar a vela na mesma direção, senão verdade. ela não vai te levar para onde você quer, ela vai te levar para onde Deus quer que você vá. E outra coisa que eu costumo dizer para os amigos é, eu já vi muito empreendedor com várias características. A gente às vezes, não, ele fala bem, ele é isso, aquilo, mas uma coisa que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum é coragem, Verdade. né? Tentar, né? Então você tem que ter coragem, né, para você botar a mão na massa e é como é o título do livro. Muitas coisas acontecem na nossa vida, nem sempre é nossa culpa, mas reagir É, sempre vai ser uma responsabilidade. verdade. E você falou de um assunto muito importante, né, na sociedade brasileira, que muitas das pessoas ela culpa outras pessoas. Hein? Então ela não toma essa responsabilidade. Então a sua frase é muito assim inspiradora e dá para implementar em muitas áreas. E é legal, galera, que você assuma a culpa, mesmo que a culpa não seja sua, Sim, né? tem um livro que eu gosto muito, que é Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl. Ah, Esse livro também mudou muito, né, a minha forma de ver a vida. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração, uhum, né? Ele saiu de lá pesando, se eu não me engano, tipo 40 quilos. Uma história assim, com 40 anos de idade. E ele cara, fala uma coisa assim que me marcou, que ele diz assim, quando a situação for difícil, procure mudar a situação. Agora, se a situação não mudar, mude você. O que não dá legal, é você ser refém da vida o tempo verdade. todo, né? Então, ou a gente muda, ou a gente muda a gente para poder continuar avançando Pô, e legal. tendo a coragem de avançar. É sensacional esse pensamento. Eu acho que a gente tem que mudar, né? Sim, É o que você falou no seu livro. E a quarta pergunta tem a ver um pouco com isso, né? Aqui vou ler para você. Mas eu estou dando tudo de mim. Isso foi tirado do seu livro. certo. E é sensacional também. E nada está acontecendo. Estou dando tudo de mim, nada está acontecendo. Né? Aí você fala assim também, eu digo para você, não fazer nada será muito pior. E realmente tem a ver com o que você falou, né? Com Exatamente. que, Ao longo da vida você vê muitas pessoas cansadas, né? E o fracasso faz parte do empreendedor de sucesso, né? Eu gosto muito de ler biografias. Eu não eu também, é muito conheço, bom. muito bom, você não conhece uma pessoa de sucesso que não fracassou, né? É verdade. Então, no jogo do empreendedorismo, eu entendo assim, existem muitos fracassados. O pior são os desistentes, É, né? verdade. Então, desistir vai ser realmente a decisão que vai te enterrar. O fracasso é uma decisão que você pode servir como uma escada para você. Verdade. E você falou uma coisa muito importante, que a gente vê realmente nas biografias dos caras que estão lá em cima, que teve uma empresa de sucesso, ou uma vida familiar de sucesso. Para mim, sucesso tem a ver também com família, Sim. porque tem muitas pessoas também que têm sucesso no empreendedorismo, mas na família tá Destruída. desgraçado. Então, para mim, não é sucesso. Sim, Sucesso é um sistema, né? sim, sem E na dúvida. faculdade a gente aprende aquela parte do mecanicismo, né? Sim, Naquela era que, desde da Revolução Industrial, e a gente aprende que aquilo assim, de você levar tudo na. Não, tem que ser só isso. A gente tem que olhar o entorno, o sistema. E eu acho que, para mim, um cara de sucesso é o cara que é empreendedor, ou não seja empreendedor, né? Mas como a gente está falando de empreendedorismo, é, é um cara que conquistou seu sonho, mas sua família está intacta. Porque muitas das sim, vezes a gente vende o nosso tempo que a gente poderia viver mais com a nossa família. São sim. coisas que realmente te dá felicidade, te dá prazer. Isso para mim também é essencial, né? Sem dúvida. A Bíblia vai dizer, Salmos, que o homem abençoado é aquele que senta à mesa ao lado da sua esposa, com os seus filhos e com Ah, os seus legal. netos, Aí, né? isso é Ou legal. seja, ele pode ter carro, casa, é bom que tenha, faz parte, né? Faz parte da vida, É isso aí. consequência de uma vida de trabalho, de credibilidade e excelência. Mas chegar nesse lugar sem a família realmente representa um fracasso, É verdade. né? Eu, como pastor,
eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de visitar pacientes em estado terminal. Pessoas Hum, que estão diagnosticadas desenganada pela medicina. sim, Eu nunca conheci alguém que estava querendo abrir uma franquia nos seus últimos dias de morte, de é vida, verdade. perdão. Nunca conheci alguém que estava querendo passar mais um e-mail. Eles sempre queriam estar ao lado das pessoas que eles amavam, Ah, né? sensacional. Muito bom. Então, esse ecossistema, ele é fundamental, sabendo que a família precisa estar sempre presente, né? Então, se o Verdade. seu sucesso, entre aspas, custou a sua família, você não teve sucesso, É, isso né? aí. Pô, legal isso aí. A gente tem o exemplo de Salomão também, né? Que Sim, Salomão, no final da vida dele, ele fala que tudo é vaidade. E se você sim, parar pra pensar, porque você pode construir tudo, mas a morte vai chegar, né? sim, Só que o que que você construiu com as pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que te respeitam, o que você falou, né? Esse exemplo que você deu, né, das pessoas assim, na fase terminal, sim. porque ali, na minha forma de pensar, eles começam a pensar assim, cara, eu poderia ter aproveitado mais a minha família. E hoje eu penso isso, hoje eu tenho esse pensamento, cara, eu quero aproveitar mais minha família, eu estudo, eu gosto de ler, eu gosto de investir em mim, mas eu acho que, Sim, a família é tudo, porque na hora que dá tudo errado, é a família que vai te abraçar, é a sim, família que tá com você nesses sem momentos dúvida. difíceis. E o que você falou assim, é bem real, E o né? bacana da Bíblia é que ela mostra a história de muitas pessoas e também não esconde as falhas dessas pessoas, né? A Bíblia não romantiza a vida de ninguém. Então, quando você vê o próprio Salomão, é um homem que foi um grande empreendedor, um dos maiores reis de Israel em prosperidade, né, em administração, né? Dá para Uhum, aprender muito com verdade. provérbios, as falas. Mas foi um homem que tinha mais de 1.000 mulheres, né? Um homem que não soube tocar a sua família, não teve relacionamentos significativos, Sim, né? Ele tem falas assim que te deixa assim, cara, eu procurei entre 1.000 mulheres uma, não achei, é né? verdade. Então é um homem que não soube experimentar também a outra face da prosperidade. Isso aí. O próprio Davi, que é considerado o maior rei de Israel, e a gente Uhum, aprende muito com Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. sim. Mas quando você olha para a família de Davi, você vê realmente uma desgraça, né? Um É, filho matando o filho, um isso. filho que abusou da outra irmã. Então, isso acende um alerta para gente que muita da gente a gente dedica tanto tempo para o negócio crescer, para a coisa dar certo e vai deixando um Verdade. rastro de destruição ao longo do caminho, né? Então a gente entende que prosperidade plena é você conseguir de fato ser bem-sucedido no seu empreendimento, mas também ser bem-sucedido na sua casa, na sua família, com todos os Ah, desafios legal. que nós temos, né? Legal. Então, puxando aí um gancho aí, quando você falou de Davi, né, sobre catástrofe que aconteceu na família dele devido a alguns erros, né, que causou, né, isso tudo. Eu vou falar agora de um tema atual, né, tá tendo uma CPI agora mesmo, né, agora eu falo nesse mês, perdão, que fala sobre jogos de aposta, Certo. né, e a gente, assim, eu acho que são 22 milhões de pessoas que apostam, de acordo com uma pesquisa, né, feita há pouco tempo, e fala que o jogo está crescendo muito, 703% desde de 2021 vem crescendo. Eu acredito que ainda vai crescer muito. Então, eu gosto muito de trazer esse tema porque tem a ver com educação financeira, Sim, com investimento também sim, e empreendedorismo. Essa tríade envolve tudo, porque muitas pessoas estão falindo suas empresas porque estão pegando dinheiro de empresa. Pessoa de família estão pegando dinheiro emprestado, pega cartão. Então tá acontecendo muito isso, né? E tá aí, tem pessoas que tá devendo 500 mil porque fez empréstimo para sim, jogar. E é um tema que está destruindo famílias, né? E sim, educação financeira, né? Eu prego muito isso na educação financeira, que a educação financeira é para te dar paz, sim, né? E o jogo não dá paz pro sim. cara, porque a maioria das pessoas só fica se endividando, buscando, cavando buraco, só vai cavando e só vai descendo. Você tem alguma dica, como você é um pastor e também ajuda famílias e tal? Você tem alguma coisa que você possa falar para ajudar essas pessoas a pensar e ressignificar, talvez? É, Sim, Provérbios diz que
quem tem pressa para enriquecer acaba na ruína. Esse é um princípio Verdade. de vida, né? Quem quer enriquecer rápido não vai encontrar um enriquecimento, vai encontrar a ruína. Né? A riqueza se constrói com tempo, com trabalho duro, né? Com excelência. Os jogos de sorte e azar, de apostas, têm levado milhares de pessoas à ruína. Teve uma pessoa, eu vi uma discussão, a gente também não romantizar esse assunto. As pessoas muitas vezes olham para cases de sucesso, né? Tem uma empresa lá em Londres, que é uma empresa que é bilionária, né, em apostas, Uhum. né, de jogos, mas eles fazem aquilo de uma forma tão profissional, que tem matemáticos, pessoas que, cara, traçam números, que estudam quantas vezes o cara chutou a bola, e eu ainda assim não entraria nesse ramo, mesmo que se fosse de forma muito profissional, Entendi. porque isso custa a ruína de outras pessoas, né? Eu não entraria num negócio que custaria a ruína de outras pessoas. Mas a gente vê que, na grande maioria, não existe profissionalismo nisso, são apostas Verdade. apaixonadas, né? Pessoas que têm ali, eu tenho aqui o meu tino, eu tenho aqui o meu palpite, eu tenho aqui. E vão colocando a vida da sua família em jogo. Né? O Nassim Taleb, que é um grande economista, ele Ah, fala que leio muito sobre tudo que pode te levar à ruína, foge. foge. Qualquer decisão, Verdade. né? Eu posso dar uma tacada que pode mudar a minha vida, mas ela também pode te levar à ruína? É, Pode. Então não sai. faça, sai fora disso. Verdade. Tá? Eu não lembro quem falou, mas eu não sei se foi o Warren Buffett, não lembro quem que falou isso, mas foi num livro que eu li, eu achei sensacional essa dica. Ele falou assim: se você quer chegar num caminho, por exemplo, chegar em dado lugar, né, no local, e você tem que passar por um rio, né? E a parte mais rápida que talvez você olhe e fale assim, ali eu consigo chegar mais rápido, mas tem jacaré, tem uns bichos ali que pode te matar, mas você vai chegar mais rápido, é melhor você ir pelo outro caminho. Sim. Né? Eu acho essa ilustração muito legal, porque as pessoas querem encurtar sempre o caminho, A né? gente tem que Sempre tentar encurtar. minimizar o risco o tempo todo, né? É coisa Isso, boba, você coloca um cinto de segurança, você está minimizando o seu risco, né? Quando verdade. você coloca os filhos numa cadeirinha, você está minimizando os riscos, Sim, né? verdade. Uma pessoa que procura não andar de moto, está minimizando os riscos. Ah, a moto é mais rápido, o trânsito, tudo isso é verdade. Mas para moto, basta um acidente para você morrer ou ficar aleijado. É, Basta um só, verdade. né? Então, eu lembro que eu vi um cara de muito sucesso, um cara milionário, falando o seguinte: olha, eu posso morrer de helicóptero, mas eu não morreria naquele acidente que o Ricardo Boechat morreu. Porque aquele Sim, helicóptero sim. tava um caco, tava caindo aos pedaços. É, Né? Eu jamais entraria naquele helicóptero. Pode acontecer comigo, mas vai ser no helicóptero novo. Vai é, ser uma coisa assim, que eu vou olhar, eu vou minimizar os riscos, isso né? aí. Então, você já tem pouco dinheiro, sua vida está apertada, você vai entrar num negócio onde a chance de você ganhar é pequena demais e a chance de É, você se arruinar é muito grande. verdade. Para que isso, 90% cara? a Onde chance você de, vai colocar? Exatamente. de perder. Então, É, pensa no longo prazo, né? Não verdade. existe atalho para vida próspera. É. Eu falo sempre para as pessoas, cara, se em guardar dinheiro para você, Sim, né? Começa a guardar. É exato. difícil, não vou falar que é fácil, cada um tem uma É uma situação, disciplina, é disciplina, né? mas é aquilo, o hábito, como que se constrói um hábito? Com o tempo, né? Exatamente. Tem pesquisadores que falam que 21 dias você consegue criar hábito, outros já falam que 60 dias, tem nos anos 60 criaram esse pensamento de que 60 dias, outros falam que é um ano, Que mas seja, né? continua. Diante de uma vida inteira, né? É É, muito pouco é. tempo, né? E tem um que eu acredito mais, que é assim, cada um tem uma personalidade e o que funciona para um não funciona para outro. Mas guarda, vai ser difícil no teu mês não guardou, segura um pouco, vê se você precisa aumentar sua renda ou se você precisa diminuir custos. E vai lá, começa a investir, Porque um dia isso vai voltar para você, aquilo ali vai te render mais é, é, dividendos, ou juros em renda fixa e tudo Sim. mais. Então eu acho que tem caminho E para tem você gente hoje, ganhar. assim, por exemplo, eu conheço pessoas que não vale a pena investir em ações, sei lá, porque sobra muito pouco. Então eu sempre É. falo o seguinte: então investe em conhecimento, Conhecimento. né? Eu sempre Você falo isso. procura aprender algo novo, porque com o aprendizado isso vai aumentar a sua capacidade financeira, né? O fato de você expandir sua mente.
vai te dar oportunidade de gerar mais renda para você. Isso. Ninguém tira, Então, se a pessoa falar, eu verdade. vou guardar R$ 50, não vai mudar a minha vida. Mas se você pagar R$ 50 em vários cursos, ou então tem muita coisa boa de graça Sim, ainda, sim. né? Então, se você parar de procurar ali uma vara mágica que vai mudar a sua vida e realmente entender que a vida é feita de trabalho duro, né? Trabalho duro, de fracassos e superações, Sim, né? Essa é a verdade. escola da vida. Você vai encontrar esse caminho realmente da prosperidade. Ah, legal. Teria alguma coisa assim que você gostaria de passar para as pessoas do seu livro que não foi abordado aqui, ou que você acha assim, ah, isso aqui eu queria que as pessoas. A gente vai indicar seu livro também, que as pessoas comprem aí o livro do Osés, muito bom, do pastor Osés. E assim, você tem alguma coisa, alguma. Então, geralmente, assim, a minha história de vida é sempre assim, se prepare para superar, Uhum, sabe? Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por situações que vão tentar jogar a gente na lona, né? Que vão verdade. paralisar a gente, vai roubar a nossa coragem, a nossa vontade de avançar. Então, muitas pessoas querem viver um momento bom e eu falo, viver um momento bom é muito fácil, né? Mas aprenda, construa uma natureza para o dia mal, né? Ah, Se legal. prepare para o dia mal. Por mais que a gente, essa coisa que a gente tem, né? Fala de coisa, te bate na, não, não fala essas coisas, não. Ninguém tá falando aqui de ficar falando de desgraça. Eu não quero viver problema. Sim. Mas a própria Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições. A gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo injusto. Uhum. Então, eu acho que a grande arte da vida é a gente aprender a contornar os desafios que chegam até a gente, né? E você nunca imagina o que pode chegar. Não é uma coisa que você tem que ficar imaginando. É realmente se preparar, né, para que quando algo chegar, a sua mente esteja condicionada a sempre a superação. Existem sempre duas formas de enxergar a vida, né? Algumas pessoas enxergam aonde querem chegar e outras pessoas enxergam os empecilhos que impedem delas chegar onde elas querem chegar. Verdade. E eu tenho que acostumar minha mente a sempre olhar aonde eu quero chegar e não ficar olhando os empecilhos. Porque se eu Ah, ficar bacana. olhando a adversidade, eu vou parar, né? Então a Isso gente aí. precisa olhar para o lugar que a gente entende que Deus tem pra gente e não aceitar nada menos do que isso. Ah, legal. O que você falou é muito interessante, porque hoje em dia a gente vê a mídia é só desgraça também. Eu acho que isso impacta muito nas pessoas, porque você vê morte, é roubo, pai matando filho, filho matando pai, a gente tem isso na Bíblia também, envenenamento. Quando a gente também começa a só ver desgraça, só ter essa parte de coisas ruins entrando, você acaba o seu corpo, o seu cérebro, tudo começa a Sim, funcionar em base daquilo, né? sim. Tudo começa E uma das palavras que a Deus mais andar. fala para homens e mulheres na Bíblia que receberam grandes desafios foi coragem, né? Coragem, Hum, tenha bom ânimo, né? Eu tô verdade. contigo, coragem. Então, algumas pessoas sempre não se acham preparadas ou capazes para lidar com os desafios. E realmente não estão. Quem está Uhum, preparado? Ninguém está. verdade. A gente vai se preparando, né, com as circunstâncias, com as adversidades. Uma coisa que eu escrevi no livro, eu tive a oportunidade, né, o privilégio de viajar para Dubai. E Uhum, eu comprei lá o livro lá do grande sheik de Dubai. E ele realmente tem uma mentalidade assim muito vencedora, né? E ele fala coisas que eu até escrevi aí. Eu transcrevi, na verdade, do livro dele, que foi. A gente tem aquela coisa assim, eu quero fazer uma coisa, mas tem que estar 100% bom. E ele fala, começa do jeito que tá. ah, É melhor legal. você começar com 40, 30% da sua capacidade do que esperar 3, 4 anos para começar de forma plena como você gostaria de estar. Então, eu até acredito que esse movimento que você está fazendo é uma coragem, né? É É, começar, é fazer, é botar o pé na verdade. água, Você né? sofre muitas críticas Sim, e pessoas falam, ah, isso não dá certo, e isso, aquilo, mas o Instituto de Judá é muito bom também, né? E exatamente. Existe mudança. uma história rabínica que reconta a história de Moisés diante do Mar Vermelho. Eu gosto muito dessa parte recontada, né? Porque a gente, a gente imagina que ele simplesmente colocou um cajado no mar e o mar se abriu. Os rabinos recontam essa história como se Deus falasse assim para Moisés: olha, eu não mandei você avançar, então você avance. Ah, mas tem um mar diante de mim. Avança.
Os rabinos dizem que É, Moisés legal. entrou no mar, a água foi subindo e o mar não abriu. Quando a Foi de água imediato, né? cobriu ele, não abriu. Quando ele já estava assim, no último, última molécula de oxigênio estava se desgastando ali no corpo dele, aí Deus foi lá e fez o milagre. É, Porque Deus quer muito mais ver a nossa fé, a nossa coragem de caminhar é. debaixo de uma palavra, Obediência, do que verdade. ficar assim, ah, se ele fizer alguma coisa eu vou, mas tem muitas pessoas que ficam assim, né, dando essa desculpa, né, mas Deus não está fazendo nada, né, a situação não muda. Pois é, mas ela vai mudar quando você tiver a coragem de enfrentar ela. E de saber também, né? Tem um, tem uma ilustração que as pessoas usam muito que fala assim: o cara sofreu um naufrágio e ele estava no mar e quase morrendo e falou: Deus, eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar. Né? Tenho fé e o Senhor vai me ajudar. E aí passou um barco, parou e falou com ele: Ei, você tá tudo bem? E aí ele falou: barco, não, Deus vai me ajudar. E o barco foi. Né? Depois veio uma lancha lá e tal, mesma coisa. Ei, tu quer ajuda? Não, Deus vai me ajudar. E foi um helicóptero também, parou perto. Tá tudo bem aí? O que que tá acontecendo? Ele, não, tá tudo bem, Deus vai me ajudar aqui. Então, foram embora. Então, às vezes, as pessoas também não conseguem enxergar. Ele fica parado, Sim, não toma uma atitude pô, apareceu o barco ali, eu vou entrar no barco. sim. Né? Acha que tudo vai chegar para ele, vai ser um milagre que vai tirar É, ele de lá, elas estão carregar ele. desenhando como é que Deus vai fazer, né? Isso, verdade. É, Então, assim, a visão também, né? Eu acho que o que mais preocupa, tanto na minha área, na educação financeira, que eu busco pensar, é a visão. sim, Até mesmo de algumas coisas bíblicas. Ah, que dinheiro não é legal. Dinheiro talvez não é legal na mão de quem não faz nada para ninguém. Né? Se você tiver uma condição também, você pode ajudar muitas pessoas. sim, Assim como José. sim, Né? Teve a parte de José, que ele guarda 20%, né? Um quinto do que ele tinha, que ele teve a visão do faraó e tudo mais. Então ele tem aquilo ali é uma estratégia. Ele guarda 20% e se torna o reino, o maior reino naquela época, sim, justamente pela visão que Deus deu e José sim. também. Deus É, deu para ele habilidade a de habilidade de administração. guardar A Bíblia em nenhum momento condena o dinheiro, né? A Bíblia É, condena o amor ao dinheiro, né? isso aí. Colocar segurança no dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro ele é inseguro. Dinheiro vai, Verdade. dinheiro vem, né? Quantas pessoas que eu já conheci que estavam seguras numa prosperidade apenas financeira e o mercado virou uma decisão errada, levou ela à ruína e ela não tem Verdade. segurança naquilo. A nossa segurança está em Deus, né? Isso aí. Porque ele não muda. Então, a Bíblia não condena dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, nas mãos de uma pessoa de caráter, uma pessoa é, fiel ao Senhor, ele é uma ferramenta poderosa para a construção do Verdade. bem, para a construção, né, de algo novo. É o que José fez também, né? Alimentou muitas famílias, né? Muitos Exatamente. reinos. Exatamente. Muitas pessoas não morreram por causa daquela Sim, atitude de, sim, né? Ele teve o seu cargo elevado, né? Foi posto como governador, foi sim, governador, né? E então, assim, ele teve coragem de assumir também aquilo. Você imagine. Eu acredito, né? Não sei se, mas é o meu pensamento que assim, o faraó, tá bom, vou te dar isso daí também, mas se der errado, né? Eu acredito que esses reinos têm muito isso, né? Se você não executar isso bem, tem as suas penalidades. Então, eu acredito que ele naquela época também teve medo, mas eu acho que mesmo assim, ele confiando e direcionamento de Deus também, sabedoria, buscando conhecimento também, eu acho que ele e quando saiu você daquela fala de José, situação. o que que é importante, né? A gente sempre olha assim, o José vice-rei, né? O governador do Egito, palácio, prosperidade. Mas olha a história desse cara, É, né? Foi alguém que foi jogado num poço, teve que aprender a lidar com a traição, teve que verdade, aprender a lidar com a frustração familiar, a separação familiar, aprendeu a ser escravo, ou seja, ele aprendeu a servir a visão de outra pessoa. A Bíblia diz que ele foi escravo na casa de Potifar e ele não virou alguém depressivo, uhum, ele não perdeu a fé, não blasfemou contra Deus. A Bíblia diz que ele fazia a coisa com tanta excelência que Potifar colocou ele como o governante da casa dele. é verdade. E você não vai encontrar na Bíblia a palavra sucesso. Não tem Uhum, essa palavra na Bíblia, mas a palavra mais próxima ao sucesso
A primeira vez que foi utilizada foi na história de José, quando ele estava na prisão. Aí você fala, pô, mas como assim? A palavra sucesso para alguém preso injustamente. Porque a Bíblia diz que e o Senhor era com ele e ele prosperava até na Ah, prisão. legal. Então, sucesso nada mais é do que uma pessoa que, mesmo sem nada, ela tem coragem de fazer o melhor, né? Uma pessoa Verdade. mesmo numa situação que, pô, você ser preso no Egito, coisa de 4.000 anos atrás, imagine que tipo de prisão era aquela. Devia ser um Verdade. lixo, devia ser uma coisa imunda. E a Bíblia diz que José prosperava na prisão. Hum. Então você Não vê importa o como é que ambiente, né? era a mentalidade desse Verdade. cara, né? Legal. Ele tinha uma visão, cara, ele tinha uma palavra de É. Deus. E lembra aquele sonho que ele teve no início? Eu acredito que aquele sonho nutria a esperança dele. Eu vou sair daqui, né? Deus tem um lugar para mim, Deus tem uma palavra sobre a minha vida. Eu acho que é dessa Verdade. forma que a gente tem que viver, mesmo num poço, mesmo abandonado pela família, seja acontecendo as piores coisas, no meu caso, perdendo um pai, mas a gente precisa olhar para a vida com esperança e ter a força e a coragem para avançar, sabendo que Deus vai mudar o nosso cenário. Ah, você falou essa parte do poço, do que José passou. Não está nem no script aqui, mas vou fazer uma pergunta. Pergunta não. Vou pedir para que você fale algumas coisas em relação a justamente isso, que tem muitas pessoas que estão no poço, que talvez começou a empreender e teve seu negócio pela pandemia devastado, estão em dívidas. Pessoas também que perderam familiares. é, Pessoas que talvez esteja passando por um processo de saúde também, porque eu Sim. acredito muito nesse investimento em saúde. A gente teve o primeiro podcast, né, com uma empresa, a Quality Physio, que fala sobre isso, sobre saúde do corpo e tal, né? Então a gente acredita muito nisso também. E o que você falaria para essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação nesse momento? A primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas que estão em situação difícil é assim, que Deus é bom. Deus é bom. A Uhum, gente às vezes não entende, cara, como é que eu tô passando, como é que Deus permite eu passar por isso. Deus é bom. A gente muitas vezes não entende os caminhos de Deus, mas os caminhos de Deus não são para ser entendidos, são para ser vividos e com essa verdade de que Ele é bom. O segundo ponto que eu costumo obrigado. dizer, não, tá bom, obrigado, é que também existe a lei da semeadura. Uhum, Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Existem poços que a gente cai, que são coisas da vida, a gente não escolheu estar ali, né? Você perdeu uma pessoa querida, algo aconteceu que... Imagina, eu conheço, na pandemia mesmo, você falou, pessoas que estudaram o negócio, se capitalizaram, fizeram tudo certinho, abriu um empreendimento, veio a pandemia. uhum, O cara quebrou, foi culpa dele? Ele não teve nem oportunidade, né? Quantas verdade. pessoas que investiram naquele mês que mandaram fechar as lojas. Então, essas pessoas podem dizer, mas isso não é justo. E de fato não foi justo. Ok. Outras vão amargar decisões erradas que tomaram, né? Fizeram sociedade com pessoas erradas, fizeram escolhas erradas, no processo. Eu quero dizer que tudo isso faz parte. Seja o inesperado, você se programou, você fez tudo certinho, algo de fora aconteceu, faz parte. Ou você tomou decisões erradas, você foi, você foi é, é, irresponsável, você foi imaturo, é, enfim, isso não deve guiar as nossas vidas. O que a gente precisa entender é que tudo faz parte de um processo. Uhum, Então, teve um momento da minha vida que eu entendi o seguinte: ok, eu não tenho meu pai, isso não foi culpa minha, não foi nem culpa dele, uhum, é, mas como isso pode me deixar mais forte, né? O que que eu posso aprender com isso? E apesar da ausência do meu pai, pô, ser um vácuo emocional gigantesco, uma falta gigantesca que me faz, por outro lado, preparou um garoto de 17 anos a forjar, sabe, uma natureza, uma garra que talvez eu não teria se meu pai estivesse vivo, uhum. né? Então, não estou dizendo que a gente tem que celebrar as coisas ruins que acontecem com a gente, mas entender que isso faz parte de um processo e que o nosso novo eu, né,
ele surge quando a gente entende esses momentos de dor que a gente passa. Isso vai nos deixar mais forte, mais experiente, vai nos Sim. fazer olhar a vida com outras lentes, né? E muitas das vezes o lugar que você quer chegar, o sonho que você quer viver, depende do que você aprende nos processos da vida. Ah, verdade. Então é isso que eu costumo dizer com as pessoas: pare de olhar a vida como vítima e comece a aprender com tudo essa carga de dor que você está passando, e que isso venha te ensinar a ser uma pessoa mais forte e a tomar decisões mais sábias. Ah, verdade. Isso é muito bacana que você falou. É porque quando você se coloca também como vítima, você não sai do lugar, né? Não adianta ser vítima e vai continuar sendo vítima até o Sim, final da sua sempre vida. culpa de alguém, né? Sempre culpa de alguém, a gente sempre fala Então, isso eu aqui, né? conheço pessoas que já quebraram 5, 6 vezes e elas falaram: eu estava aprendendo. É. Eu era muito bom em vender, mas não era bom em administrar, né? Eu era muito bom em administrar, mas não sabia vender. Ah, eu era muito bom nisso, mas eu era muito bom em venda e não era, eu fui assim, eu tinha um dom de venda. Uhum. Então, quando eu herdei a empresa do meu pai, eu me dei muito bem em vender, em fazer cliente, mas era muito ruim em operacional. Ah, entendi. Então, eu vendia mais do que podia produzir. E, Ah, não tinha essa então ligação. eu fabricava roupa. Então eu vendia 1.000 peças de roupa e não conseguia passar de 500 peças de roupa. Aí começava a ter problema, começava a ter problema. Tinha demanda, E mas aí eu. fui aprendendo que eu preciso melhorar minha capacidade de produção. Mas como? Se eu contratar mais gente, fica mais caro. E Uhum. aí fui buscar no mercado quais eram as alternativas. Eu não conhecia. Entendi. Aí fui entender, eu não sabia nem que cheque voltava, pra você ter ideia. E aí eu fui aprender sobre terceirizar serviço, que a minha empresa poderia Ah, trabalhar com 3 turnos, ou seja, eu tinha um maquinário gigantesco que meu pai tinha, que trabalhava de 8 às 6, a 8 às 5h30. uhum. E eu não sei por quê, eu não estava preparado para aquilo. Eu podia botar aquilo para rodar 24 horas. Entendi. Mas aí alguém falou comigo: por que você não bota 3 turnos? Eu, como assim 3 turnos? Bota alguém, a máquina não precisa descansar. É, Mas como verdade. é que é isso? Não, você bota 3 turnos, bota um turno para trabalhar na folga dos outros e tal. O cara me explicou isso. E quando eu entendi aquilo, a minha empresa saiu de uma capacidade X para 4x da noite pro dia, Aí, sem investimento de maquinário. pô, sensacional. Então, o que que me faltava ali? Conhecimento. Isso aí, Apenas visão, né? conhecimento. É, olhar o. Saber que existia 3 turnos, eu tinha 17 anos, É, então eu não sabia não, nada. imagino. Então eu acredito que Realmente. muitas pessoas estão olhando para o negócio, estão dizendo: cara, isso não dá, isso não vira. E a verdade é, isso vira, isso dá. O que está lhe faltando é um conhecimento para você Verdade. sair dessa situação que você está, né? Então não desista, né? Busque informação, busque conhecimento, né? Olhe para o mercado. E ele vai exigir que você faça coisas que você de repente fala: eu não sou bom nisso, mas você vai ter que aprender a ser, É verdade. né? Você vai ter que aprender a se reinventar. O empreendedor é uma pessoa que está se reinventando o tempo todo. Isso aí, a inovação, né? Essa parte Inovação, da exatamente. ação Eu saí do e inovar. mercado, não tinha um online, mas eu hoje eu teria que estar no online. Eu teria É, que aprender a lidar quem não com tá isso. Exatamente. Mas aí muitas pessoas falam: perdido. mas que eu tenho, como é que eu vou fazer? Né? Eu não faço dancinha. Você não tem que fazer É, dancinha, você não tem que se expor ao ridículo, verdade. né? Aprenda com pessoas que estão fazendo coisas sérias, coisas Uhum, boas, e vá lá, aprenda com essas pessoas, né? E é, vá fazer, porque se você não fizer, você vai ficar para trás. verdade. Né? Quando você falou essa parte de dancinha, quando você fala assim, eu tenho um podcast, ou as pessoas descobrem, né? Porque vai uma passando para outra, aí fala, você tá nesse negócio de influencer, de blá blá blá, e de. Eu falo assim, não é muito assim, dessa forma, né? A Ah, gente quer realmente passar a educação financeira que hoje não tem no Brasil, sim, né? Se a gente tem praticamente 80% das pessoas endividadas, quer dizer que 80% das pessoas não têm educação sim. financeira, não, já ouviu falar, mas não sabe o que é na prática. Tinha que ser matéria de escola isso, né? Tinha que ser matéria de escola. Isso também é uma pauta aqui, é um assunto que a gente sempre É, aborda. Porque eu mesmo tive muitos problemas financeiros, abri empresa, comprei franquia e tive muitos problemas justamente por não ter educação financeira, não é nem aquele estudo empreendedor, mas a educação financeira, né, que te ajuda ali a falar, cara, eu tenho que gastar. É assim, tanto física como PJ. Gaste menos do que você ganha. Não tem sem como. dúvida.
E Vale pros dois. aquele coroa da Havan, eu esqueci o nome dele, Luciano Hang, Ah, né? Luciano. Ele fala uma coisa que é a maior verdade, ele falando, empresa rica, dono pobre, né? Porque uma das coisas que eu mais vi também como empreendedor era aquela pessoa que ela fica alucinada quando o dinheiro começa a entrar, né? Então, eu tinha confecção e confecção, ela gira muito dinheiro, mas o lucro não é grande. Uhum. Então, às vezes você circula ali 300 mil, 400 mil no mês. Só o faturamento. Só que você tem que pagar o seu fornecedor, você É, tem que pagar os impostos, tem que pagar o funcionário. Aí o cara vai e compra um carro bom, compra um sítio, né? Ele começa a entrar num giro e é, vai chegar uma hora que ele vai começar a ficar devendo. Ele vai deixar de pagar um boleto, porque ele tem que verdade. pagar Não o tem o capital carro, de tem que giro, pagar a né? casa. Uhum. E então, assim, estudar o que você está falando, o financeiro, é super importante para que você não venha quebrar a sua empresa, é uma coisa que está dando certo. Por Verdade. causa de uma decisão errada, porque você quer elevar o seu padrão de vida, você está com pressa, né? É porque eu quero ter um carro bom. Você tem direito a isso, ter um carro bom, uma casa boa, mas no tempo certo, na hora certa, né? Isso aí. Em primeiro lugar, investe na tua empresa, né? Então eu também custei a entender isso. Não que eu buscava isso, né? Mas eu aprendi. Eu aprendi muito com os árabes ali, né? Eu vendi muito na Rua da Alfândega aqui perto. São E eles me inteligentes, ensinavam né? muito, cara. Eles... Tipo, eles falavam o seguinte, sabe que porque eu sei que eu venço qualquer crise, não é porque eu só tenho dinheiro, eu tenho um bom estoque. Ele falava assim comigo, então, Zé, cara, qual a sua mercadoria? Cara, faça estoque. Aí eu comecei a estocar, meu caso era pano, né? Comecei a estocar pano, comecei a dar valor a essas coisas. Aí chega um ponto, depois de muito trabalho, que você vê que você tem um estoque pago, você tem produto na prateleira e você tem fluxo de caixa rodando, aí você tá bem. É. Quando você já tá com estoque pago, produto na prateleira E e vendendo, né? vendendo com É. fluxo. Agora você tá dependendo de vender para comprar matéria-prima, você não tá bem É. ainda. Você não pode se dar o luxo Tá de na comprar corda um bamba ali. carro novo, de comprar uma cara. Isso. Espera um pouco, deixa o negócio maturar. Daqui a É. pouco você vai escalar. É muito legal o que você falou. Porque eu acho que o que eu aprendi também com os erros, né? Desde que abri a empresa, é justamente isso, né? Você tem que ter um olhar holístico numa empresa. Tem que olhar tudo, tudo. É, Porque o que eu vi, o meu maior erro foi, às vezes, olhar só para algumas áreas da empresa. E tinha outras que eram essenciais e não estavam sendo investidas, não tinha um direcionamento de capital. Então, é o que você falou, né? Realmente, você tinha um estoque e estava vendendo. Aí, um dos maiores erros que eu vejo também nas empresas é o seguinte, também, que as pessoas têm um grande estoque, mas não vende. ah, Mas o não, seu já era diferente, é. você tinha um estoque e vendia. Ele tá encalhado. É, tá encalhado. Ali é custo, porque É, tá, né? é. A gente tem como custo. É, falar também, você falou do equity, né? Nessa parte de que a empresa rica e o dono pobre. Tem o Flávio também, que eu aprendi muito com ele. Ele criou um instituto de inglês muito grande também, eu esqueci o nome agora, WhatsApp. o WhatsApp. E ele fala muito sobre isso, sobre o equity, de você fazer a sua empresa crescer, ser rica Sim, e você. Tem também muitos aí, o criador da Apple também, né? sim, Ele não tinha um salário grande, então sim, isso é muita verdade, porque a gente vê também, né? Essas pessoas que têm uma bagagem já antiga, você sim, também, né? Que tem um conhecimento grande nisso. Isso é interessante porque você pensa, todo mundo sabe disso, cara. Tem muitas empresas grandes e empresas que estão começando que não sabem disso. sim, Já vi empresas que não têm DRE. sim, Não tem, que é uma coisa simples que tu sim, faz ali, você pega na internet. sim, E você olhando aquilo ali, você já tem uma visão da tua empresa muito grande. sim, Tá tendo lucro? Não. Ou tá tendo lucro porque é advindo de investimento e não do operacional, não do faturamento das suas vendas. sim, Então tem muito esse engano aí que você falou, é muito interessante, voltando àquilo que você falou. Eu compro um carro, eu compro aquilo porque ele está tendo lucro. Mas o lucro dele, às vezes, foi por causa de uma máquina que ele vendeu, colocou ali, entrou aquele bolada de dinheiro sim. e ele está achando que acontece, realmente. E outra coisa que eu aprendi, eu tive loja de varejo, é você realmente jogar a energia no que tá dando certo, Uhum. né? Então, uma coisa assim que eu percebi na minha vida
é que a gente tem uma sensação de que sucesso é você estar com a agenda ocupada de 7 da manhã a 9 da noite, né? Só que isso rouba a sua capacidade de pensar e empreender. Então, teve um dado no meio da vida que eu realmente falei assim, cara, sucesso é ter tempo para pensar, né? E aí, quando eu comecei a olhar para o meu negócio, eu percebi assim que tinha tanta coisa, cara, que não me dava lucro, não me dava lucro. Tinha cliente que não me dava lucro. E eu tinha, às vezes, 80% do seu faturamento, ele tá na mão de 3, 2 clientes, 4 clientes. Aí Verdade. você tem 20 clientes, 16. Cara, você for embora, não te dá, não muda nada a sua vida e você tá gastando tempo ali. Não tô dizendo que a gente tem que jogar fora cliente, Uhum. mas no meu caso, eles roubavam o meu tempo, eu não tinha tanta estrutura. E o que que eu fiz? Eu simplesmente parei, falei, olha só, eu não tenho condição de atender a sua exigência, então você fica à vontade, o que eu posso te oferecer é isso. E foquei nas empresas que me davam 70, 80% do faturamento. E o resultado foi que eu quase dobrei o faturamento na época, Uhum. porque eu não estava atendendo eles como deveria atendê-los, porque estava perdendo tempo com coisas ou pessoas que não me davam esse retorno. Sim. Então, essa mudança no meu negócio foi fundamental. Olhar qual a mercadoria. Eu era muito assim, tinha bermuda, calça, saia, tal. Aí você, não, tem que preencher as prateleiras, né? Uhum. Ah, acabou isso aqui. Só que aquilo levou 2 anos para vender, levou 1 ano para vender. Ah, porque acabou, vou cortar de novo? Não, cara, isso levou 1 ano para vender, não vou fazer isso mais não, Hum. entendeu? E aí vou jogar minha energia o quê? Naquilo que tá vendendo, naquilo que Ah, tá. verdade. Então, e isso muitas das vezes você pode falar, pô, mas isso é óbvio. Mas isso deixa de ser óbvio quando você não tem tempo para olhar os números, como É. você falou. Termômetro da empresa, eu tenho como isso, Exatamente. os Então, números. quando você tem tempo para parar e falar, cara, esse cliente aqui, cara, ele tá trabalhando bem. Eu vou atender ele melhor. Eu É, vou visitar ele. E de repente como é que eu posso atender mais ele, né? Será que ele não pode aumentar mais 20, não pode mandar comprar mais comigo, né? é. Aí você tem tempo para atender o cliente. Você vai lá ouvir ele fala, olha, As Zé, eu tô começando a necessidades. fazer isso aqui. Olha, eu tô precisando daquilo outro aqui. Mas se você não for lá, não der atenção, não visitar, você não Verdade. saberia. Então, eu acredito que muita da mudança do meu negócio se deu quando eu procurei dedicar tempo para aquilo que estava dando certo, Ah, né? legal. É, vou só tirar algumas coisas que você falou, que as pessoas confundem muito, nem todo mundo, tem gente que está começando. Quando o Osés fala, né, que você tem que dar foco no que está vendendo e naqueles clientes que te rendem dinheiro, não quer dizer que você tenha que ter só um cliente. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que você tem que investir naquilo que está te trazendo renda, né, Osés? Claro, claro. Então, porque tem muito erro também de algumas pessoas que eu, né, ao longo do tempo vi, que é o seguinte, que ela só tem um cliente, Quem tem um né? não tem Ele nenhum. falou que tem vários clientes, mas tem aqueles clientes que te dá mais retorno. Não é Sim. um cliente que te Não, na mantém, verdade, o que eu falei é né? o seguinte: trabalhe bem. Se você É, só tem um, trabalhe bem esse e busque busque outros. outro, isso aí. É, É, só mas pra... olha como também fica um dilema. Aí você tem um te mandando mercadoria, ok, um é perigoso só. É, Aí você muito. começa a se dedicar só em captação e esquece de dar atenção para quem já está mantendo você, também é É perigoso. outro. Isso aí, muito bom. Então é saber equilibrar essa balança Isso de, aí. olha, eu preciso sair, mas não posso puxar o cobertor e É, deixar o pé do lado de fora, né? é verdade, muito bom isso aí. É, porque às vezes as pessoas também entendem, Eu que passei você por tem tudo que isso. ter. Eu tinha, assim, vários clientes bons e tinha que arrumar mais. E aí, nessa de arrumar mais, perdi os que já estavam comigo, É, né? Porque você entendi. quer arrumar um cliente novo, aí você quer botar ele na frente, porque você quer impressionar ele. Aí Uhum, você acaba atrasando um, porque não, esse aqui já é meu cliente, então ele vai entender. Ele não vai entender. é verdade. Ele quer as Não coisas no vale, quer, prazo, ele quer as coisas do jeito é, que ele falou. quer atenção também E para. se ele é bom, tem outras pessoas batendo na porta dele, É, com né? certeza. Pode acreditar nisso. É, ô Zé, você tem uma história na questão financeira que você já passou, que você queira compartilhar? Ah, já passei por uma dificuldade, assim, 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 foi um erro, e eu resolvi de certa forma. Você tem alguma coisa nesse sentido? Ah, eu tenho várias, quem tem empresa tem várias, né? Então, isso foi uma delas, assim, a inexperiência te leva a sufoco financeiro.
né? A verdade. inexperiência, ela vai te levar. Então, eu tenho vários gargalos que eu mesmo criei na minha empresa, né? Seja querendo inovar, esquecendo do que estava dando certo já. Ah, não, vou partir para esse segmento aqui. Mas assim, será que vai dar? Será que não vai? Uhum. Você vai apostar numa coisa e o que vai fazer? Você vai esquecer do que já está dando certo? Então já levei minha empresa para o gargalo. Eu já passei sufoco financeiro justamente por não me inovar. É. Então, ok, eu vou fazer o que está dando certo. Chegou uma hora que aquilo saiu do mercado. E aí? Legal. Não estava preparado para o novo. Então, é isso que eu falei, tudo é parte do ensino, do processo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estar fazendo o que está dando certo hoje, eu tenho que estar buscando o que vai dar certo amanhã, né? Só que quem está empreendendo, às vezes, só vai aprender isso na prática. Verdade. E essa coisa do rápido, isso não existe, Não existe em tudo, né? né? Tudo, É verdade. todo negócio que é bom demais para ser verdade não é bom, né? Geralmente não é bom. Tudo que te leva a um retorno rápido, geralmente não é bom, Sim. né? Então a gente só aprende isso também apanhando. Verdade. Bom, a gente já está chegando ao fim desse podcast. Que pena, né? É, Já aprendi muito, né? Trouxe muitas coisas significativas, tanto na também. fé como no empreendedorismo também, É. né? Ainda mais nessa parte também de empresa, muitas coisas que podem ajudar vocês. Anotem, galera. Revejam esse podcast. Tem muita coisa boa aqui. Tem outros podcasts também que você pode ver, tá? Tem o primeiro, que é com uma empresa muito boa, que presta um serviço bom. Tem o Márcio Serbella, que fala muito sobre família também, fala muito sobre você conectar os negócios, família, ter sua vida realmente um sistema, não só de um lado ou de outro, como o pastor falou aqui também, que às vezes você também na empresa você só foca num lugar, e isso é muito errado, você tem que ter um olhar holístico para isso, tá? Então, estamos chegando ao fim. Pastor, um livro que você indicaria aí, você já falou alguns aqui no decorrer, o seu eu já indico, Sim, e bom. um livro aí que você, assim, galera, leia esse livro aí. É, Pode ser de qualquer área, em você qualquer assunto. clichêzão. Bom, leia a Bíblia. Legal. É verdade. Provérbios, sabe tudo, né? A Leia a Bíblia Bíblia toda porque ali ele vai ensinar tudo, desde o assunto que aqui, que é empreendedorismo, né? Mas a Bíblia tem tanta sabedoria e tem a mensagem do Evangelho, né? Sim, Acima de tudo, sei que não é o foco aqui do teu canal, mas a fé, irmão, a fé, ela vai te levar para um outro patamar. Sem dúvida. Trabalho duro, conhecimento, não tem dúvida. Mas a fé vai fazer você viver uma vida plena, né? Verdade. Plena, em todas as áreas. Legal. Muito bom, pastor. Muito obrigado por senhor vir aqui no podcast. Foi um prazer enorme ter o senhor Eu aqui. agradeço o Ter convite. você. Quero ter contribuído. Com certeza. E é isso, galera. E tem, né, o slogan aqui da Minha Invest que a gente diz assim: você é inteligente e o melhor investimento é você. Obrigado, pastor. Obrigado. Tá? Tamo junto, Theo. Conta comigo aí. Tudo de bom para você Bom. aí, família. Deus abençoe Tá? a todos aí também. Valeu. Valeu.